Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, boa noite. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para mais um jornal de prestação de serviço. Informações, verdade, o exercício de cidadania sendo praticado. O juiz federal Luiz Antônio Bonatti decidiu liberar o envio para a Justiça de Brasília de ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que tramitavam na cidade de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. A remessa havia sido determinada no início do mês pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mas foi interrompida pelo juiz de Curitiba após a decisão da segunda turma do STF, que julgou o ex-juiz federal Sérgio Moro suspeito para atuar no caso do triplex do Guarujá. Embora sejam as decisões distintas, o juiz Bonatti suspendeu o envio das ações por considerar, inicialmente, que a suspeição poderia prejudicar a decisão de Fachin. Todavia, ao receber o comunicado oficial do Supremo Tribunal Federal, Bonatti concluiu que não há impeditivo para encaminhar. A Polícia Federal deflagrou a Operação Taipan para investigar um grupo de suspeitos de oferecer frauduladamente ao Ministério da Saúde 200 milhões de doses da vacina contra o Covid-19, em nome de um grande consórcio de farmacêuticos. A corporação considera o caso como uma tentativa de estelionato que não teve êxito. Agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal do Distrito Federal, de acordo com a Polícia Federal. As investigações tiveram início após comunicação feita pelo próprio ministro da Saúde. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em ações de enfrentamento aos crimes transnacionais, isso no Paraná. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. As ações devem acontecer em apoio ao Centro Integrado de Operações da Fronteira em Foz do Iguaçu, no Paraná, em caráter episódico e planejado por 180 dias no período de 5 de abril a 1º de outubro de 2021. O prazo poderá ser prorrogado, se for necessário, por solicitação do órgão apoiado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que apenas a vacina em massa dos brasileiros, associado a um isolamento mais inteligente e seletivo, será capaz de garantir a sólida retomada da economia, na direção que prometeu o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, o melhor Quiroga. Guedes disse que, se o país passar a vacinar 1 milhão de pessoas por dia, haverá um novo quadro em 2 meses. Se nós conseguirmos, e tudo é possível, em 60 dias nós vamos ter um novo horizonte completamente diferente para o país seguir à frente, que pode retomar o crescimento e que esteja ainda retomando todas as ações positivas da economia, avaliou o ministro Guedes. Depois do intervalo, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal.
O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Acompanhamos agora o comentário de Paulo Furiati no Pensando Bem. Hoje nós vamos pensar bem sobre mais um dado de arrecadação do dinheiro público. Existe entre os entes federativos, os municípios, recursos que são repassados como Fundo de Participação dos Municípios, que é a participação que o governo federal determina através de alguns indicadores, como população, arrecadação e tudo mais, e o ICMS. Mas existem algumas distorções gravíssimas nesse processo e há muitos anos isso vem sendo discutido. Eu peguei dois municípios, um de 147 mil habitantes e outro de 50 mil habitantes. Não é um critério geral, mas serve como exemplo de que distorções gravíssimas acontecem na distribuição do dinheiro público. Vejam vocês, este município, que tem 147 mil habitantes, altamente industrializado e com uma quantidade de circulação de mercadorias enorme, tem uma arrecadação de ICMS, ou teve uma arrecadação de ICMS em 2020, de 547 milhões de reais. O outro município, de 50 mil habitantes, com uma produção fabulosa de produção agrícola, o mesmo ICMS foi de 42 milhões de reais. E aí entram os tais índices. Índice de educação, que é sobre o montante deste ICMS mais o FPM. Índice da saúde. E índice para as câmaras municipais, que no caso do de 147 mil habitantes é 6% sobre essas arrecadações do recurso. E no outro de 50 mil é 7%. Agora vejam vocês, enquanto aquele município de 147 mil habitantes, que tem 3 vezes mais a população daquele de outro de 50 mil mais ou menos, tem uma arrecadação fabulosa de 100 milhões de reais obrigatórios para aplicar em saúde. E o outro tem uma obrigação de 10 milhões de reais. Naturalmente que esse de 10 milhões de reais gasta mais, porque com esses recursos ele não consegue atender toda a população. E aí os tais índices. Para a Câmara Municipal do de 50 mil, em 2020 foi 7 milhões, podendo eles gastar em pessoal 5 milhões. E este município devolveu o dinheiro ao final do ano. Já o de 147 mil, ele teve uma arrecadação para a Câmara
de 45 milhões de reais, podendo gastar 30 e tantos milhões de reais em pessoal. Isto precisa ser discutido urgentemente como uma questão de equalização de recursos públicos. Mas, mais uma vez eu digo, onde está a discussão e a reorganização disso? No Poder Legislativo. E eles fazem parte do bolo. E sabe quando isso vai acontecer, em minha opinião? Nunca, a não ser que haja uma nova reorganização global e uma grande grita nacional. O estado do Paraná recebeu na última sexta-feira a 10ª remessa de vacinas contra o Covid-19. São 180.800 doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan com a Sinovac. 38.600 doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, AstraZeneca, produzida no Brasil, logicamente, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com a nova leva, o Estado totaliza 1.727.850 doses recebidas. Atualmente, o foco da vacina está em pessoas acima de 70 anos, profissionais de saúde e também quilombolas. O Hospital Regional do Litoral, referência na região, passa por uma grande reestruturação. As mudanças envolvem novos leitos de UTI, equipamentos e também integração de diretrizes como o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que também pertencem ao governo do Estado do Paraná. Nos últimos meses, o hospital triplicou a quantidade de leitos existentes. Passou de 14 para 49, entre gerais e exclusivos para atendimento da Covid-19. Esse processo foi possível após a primeira grande reforma na instituição, inaugurada em 2009. A unidade também recebeu investimentos de R$600 mil para reparos, além de novo mobiliário, equipamentos, 2 ambulâncias com UTI, no valor de R$2 milhões, e no início da gestão observamos que o Hospital Regional do Litoral estava com uma estrutura antiga e com alguns projetos e processos obrigatórios que não estavam sendo cumpridos. Demos uma repaginada no hospital, o único desse porte na região que atende os 7 municípios do litoral. Agora, durante a pandemia, ele passou a integrar o plano de atendimento estadual à Covid-19, com ampliação em 35 leitos de UTI exclusivos, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que a nova modalidade de ensino dos colégios cívico-militares do Paraná, que começa a ser implantada, ainda neste ano letivo, em 197 escolas da rede municipal de ensino. Será referência para uma nova geração de estudantes. O governador participou do 3º dia de treinamento pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para policiais militares da reserva e remunerada que atuarão como monitores e diretores cívico-militares dessas unidades. Ratinho disse ainda, destacando que este é o maior programa de ensino cívico-militar do país. O conceito desse projeto é repassar para nossos alunos uma referência diferenciada para criar uma geração melhor, com uma nova mentalidade e que conheçam e respeitem as regras da sociedade. Com conhecimento sobre hierarquia e respeito, disse o governador. Essas serão referências para o Brasil e foi aprovado pela Assembleia e também pela comunidade escolar. Essas instituições, vão ajudar muito os jovens para o futuro, disse Carlos Massa Ratinho Júnior. A aplicação das primeiras doses da vacina contra o Covid-19 já recebidas pelos municípios paranaenses chegou a 64,5% na última quinta-feira, totalizando 704.320 doses aplicadas. As 5 cidades com maior média são Marilena, com 98,6%, Paraíso do Norte, com 98,1%, Santa Isabel do Ivaí,
com 97%, a cidade de Farol com 96,7%, Terra Rica com 94,7% e Santo Antônio do Caiuá com 94,4%. Os percentais levam em conta e as considerações as 1.091.871 vacinas distribuídas para aplicação da primeira dose pela Secretaria de Estado desde o início das imunizações no estado do Paraná. Em janeiro, sendo 360,65 mil, novas doses chegaram aos municípios na última segunda-feira. Os dados são do Vacinômetro, nova plataforma da pasta para atualizar o status de imunização do Paraná contra o coronavírus em tempo real. O Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná comunica que a prova do concurso para a Polícia Civil do Paraná foi remarcada para o dia 3 de outubro e, de acordo com a nova nota, a data foi definida pela respectiva e pela intenção de melhorar o quadro da epidemia, e isso vai criar condições positivas para os próximos meses, notadamente pela vacinação de grande parcela da população, a fim de oportunizar um cronograma mais seguro a todos os candidatos. A universidade informou ainda que a aplicação vai ser realizada de modo descentralizado em várias cidades do estado, a partir de uma logística que será brevemente anunciada por meio digital específico. Ao todo, são 106 mil inscritos neste processo seletivo. Aguardamos com expectativa. O empresário Edenilson Rossi, presidente do PTB Paraná, esteve em Brasília para uma agenda com a executiva nacional do partido. A reunião contou com a presença do presidente Roberto Jefferson, Francisco Galino, presidente do PTB de São Paulo, Cristiana Brasil, ex-deputada federal, e Graziela Ninove, vice-presidente nacional do PTB. Na oportunidade, Rossi relatou a reestruturação do PTB no Paraná, que já começou a passos largos, valorizando, logicamente, a vinda de pré-candidatos a deputados estaduais e também federais. Tem mais notícias depois do intervalo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. As notícias internacionais. O piloto inglês Lewis Hamilton, que dificilmente se aposentará ao final dessa temporada,
demonstrou-se ansioso para as mudanças de regras no próximo ano. O heptacampeão mundial de Fórmula 1, que tem 36 anos de idade, assinou renovação de contrato com a Mercedes por apenas um ano, provocando assim dúvidas sobre suas intenções para continuar em 2022. Na atual posição em que estou, afirmou, me sinto muito à vontade, disse o britânico ao responder a um grande número de repórteres em Bahrein, que abriu a temporada no último domingo. O automobilista destacou que no próximo ano, quando foi perguntado sobre se pretendia se aposentar, ele disse que está muito disposto e acredita que vai ter muita coisa positiva a fazer ainda na Fórmula 1. Com acenos, sorrisos e bandeirolas, mas sem gritos, o revezamento da tocha olímpica iniciou com contagem regressiva de 4 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A primeira edição da competição, organizada durante uma pandemia mortal, e no último ano, como o mundo inteiro passou por problemas, um período difícil, a chama olímpica foi mantida acesa de forma discreta, mas poderosamente, disse a presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e também Paraolímpicos de Tóquio, Seiko Hashimoto, em uma cerimônia fechada a espectadores. A pequena chama não perdeu a esperança e, assim como os botões das cerejas que já estão se abrindo, florescendo, esperava por esse dia, declarou a dirigente. A Pfizer anunciou que começou a testar sua vacina contra o Covid-19 em crianças mais novas, entre 6 meses e 11 anos de idade. A expectativa dos primeiros resultados desses estudos devem ser publicadas até o final deste ano. O imunizante tem uso autorizado em pessoas acima de 16 anos e os estudos da Pfizer, nesse sentido, buscam as crianças de 12 a 15 anos, que já começam a ser realizados com expectativa de resultados e serem submetidos a reguladores nas próximas semanas. As crianças, aparentemente, correm menos risco de contrair o vírus do que os adultos, mas, quando infectados, alguns podem apresentar quadros graves e também transmitir a doença. Autoridades de saúde avaliam que é importante proteger os mais novos, tendo em vista a imunidade coletiva. A Embaixada da Alemanha no Brasil anunciou uma doação de 80 respiradores ao Amazonas. Os equipamentos chegaram no último final de semana e foram trazidos por um avião da aeronáutica alemã. Por meio de nota, o órgão informou que a doação atende um pedido do governo do Amazonas. Além dos respiradores, também foram doados acessórios para uso hospitalar. O presidente americano Joe Biden prometeu durante a primeira coletiva de imprensa de seu mandato imunizar 200 milhões de pessoas com a vacina do Covid-19 em seus primeiros 100 dias de governo, dobrando sua meta inicial, e afirmou ainda que pretende se candidatar à reeleição em 2024. O presidente democrata também insinuou que não vai cumprir o prazo de 1º de maio para a retirada de todas as forças americanas do Afeganistão, negociada por seu antecessor republicano Donald Trump com os talibãs. Embora tenha deixado claro que esperava por um fim, ainda esse ano, a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Biden acredita que a situação tende a se resolver nos próximos meses. As Nações Unidas marcaram, no dia 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravos, acabando com o legado de racismo da escravidão. Um imperativo global de justiça é o tema desse ano. A data ressalva o momento global para acabar com injustiças que têm raízes principalmente
no comércio de escravo e a importância da educação para reconhecer o impacto desta história no mundo inteiro e como lidar com os seus efeitos duradouros. Agora, futebol no Jornal da Noite, chegando Zé Domingos e Birubiru. Boa noite, Johnny, Zé Domingos, boa noite. Boa noite. 2 jogos no final de semana, Zé. O Curitiba começou no sábado e terminou no domingo, jogando na cidade de Arapongas contra o Cascavel CR. E à tarde, lá mesmo, o time do Rio Branco acabou empatando em 0-0. Como é que se viu e analisou esses 2 jogos da última semana, Zé? Curitiba, mais uma vez, não jogou bem. Curitiba deixou a desejar. Novamente foi um time pragmático. Muitos toques laterais, jogadas sem maior profundidade, lentidão, muita lentidão. O Curitiba precisa se aplicar mais, precisa melhorar. Ganhou o jogo, ganhou, mas deixou a desejar. O time adversário pouco ou quase nada representou. Quando atacou, conseguiu um gol. E o Curitiba conseguiu virar o marcador, chegar ao 2-1, num lance extremamente duvidoso. Assisti, reassisti e entendo que o Castan, que fez o segundo gol do Curitiba, estava impedido. O fato é que o Curitiba ganhou o jogo, e isto o leva a uma condição de 100% de aproveitamento neste 2022, nos jogos até agora realizados por Copa do Brasil e Campeonato Paranaense. Ganhar é importante, é muito bom, mas para o Curitiba manter as vitórias, o Curitiba tem que melhorar e melhorar muito. Os adversários do Curitiba até agora foram adversários fracos, não incomodaram ao Curitiba. E mesmo não incomodando, o Curitiba não teve a força para conseguir marcadores mais expressivos. Ganhou, como diz o dito popular, as 3 partidas com as calças nas mãos. Já o Rio Branco, que havia vencido a sua primeira partida, empatou esta em Maringá. E o Maringá está deixando muito a desejar, não correspondendo à expectativa de uma cidade tão importante e que poderia ter um melhor time de futebol. O Rio Branco também tem que melhorar se quer alguma coisa em termos de uma posição melhor dentro da competição. Zé, aniversário de Curitiba, uma Curitiba que está sofrendo com essa pandemia, tudo parado. Você pode falar melhor que todos nós aqui, pela tua experiência. Você que conhece muito mais que eu Curitiba, Zé. Curitiba é minha paixão. Curitiba chega aos 328 anos como cidade referência, como cidade modelo do Brasil. Se Curitiba está enfrentando dificuldades com a pandemia, outras cidades também o estão. Mas mesmo com a pandemia, as obras em Curitiba não pararam. Elas seguem sendo desenvolvidas, os bairros melhoraram muito nos últimos anos, nós temos uma cidade realmente exemplar. O fato é que com a pandemia o comércio fecha, tudo fecha, as reclamações surgem, os comentários contrários à administração aparecem, mas isto tudo faz parte. Vamos esperar que esta pandemia passe logo e Curitiba continue pautando por ser uma cidade modelo para o Brasil e para o mundo. Parabéns, Curitiba, nossa cidade de sorriso. Um abraço, boa noite para você, Zé. Boa noite, até a outra. Boa noite. A vida na Terra é uma passagem. O amor é uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte. Então fique sabendo, a infância passa, a juventude segue, a velhice substitui, a morte a recolhe. A mais bela flor do mundo perde sua beleza, mas a amizade fiel dura para a eternidade. Boa noite, gente boa da nossa terra. Viver sem amigos é morrer sem deixar lembranças.
Saúde a todos sem exceção. É calmo o início da madrugada. Nós voltamos sempre porque Deus quer. Shalom. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.